responsável pela transmissão das características hereditárias de pais para filhos. Quer entender melhor como funciona esse fenômeno? Depois da vinheta, veremos meiose na tela. Prepare o seu material e até logo! Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Depois de termos falado da mitose, a aula de hoje, parte 2, será responsável por explicar como funciona o processo da meiose. Aqui abordaremos as fases da meiose e no final compararemos a meiose e a mitose. Prepare o seu material e começamos definindo a meiose na tela. Portanto, como já tínhamos dito, a nossa aula de hoje, a parte 2 do ciclo celular, será especificamente sobre a meiose. Então, podemos começar definindo a meiose, que seria definida como um tipo de divisão celular em que temos uma célula-mãe diploide que apresenta cromossomas duplos e essa célula-mãe vai dividir-se formando 4 células filhas que terão metade do número de cromossomas da célula-mãe. Então, só pela definição já conseguimos ver aqui algumas diferenças entre a meiose e a mitose. Na mitose, tínhamos aqui uma célula-mãe que podia ser diploide ou haploide. Aqui na meiose temos apenas células-mãe diploides. E depois, lá na mitose, nós dizíamos que as células filhas teriam o mesmo número de cromossomas com a célula-mãe e seriam 2 células filhas, enquanto aqui já temos 4 células filhas e com metade do número de cromossomas da célula-mãe. Então essas são algumas diferenças já que podemos notar ainda na definição da meiose que a diferencia da mitose. Então, basicamente, a meiose ia ocorrer mais ou menos desse jeito, em que teríamos uma célula-mãe diploide, conseguimos ver aqui 2N, já sabemos que 2N é diploide, né? E o D significa cromossoma duplo, S cromossoma simples, não é? Então, teríamos aqui uma célula-mãe diploide a dividir-se para formar 4 células filhas haploide. Já conseguimos ver que da célula-mãe para a célula filha ocorreram 2 divisões. Temos aqui a primeira, em que uma célula-mãe dividiu-se para formar 2 células filhas. E essa primeira divisão é chamada de divisão reducional, porque é aqui onde reduz-se o número de cromossomas. Se temos aqui cromossomas homólogos, então aqui teríamos cromossomas homólogos, aqui nessa parte já não teríamos cromossomas homólogos, ou seja, aqui teríamos uma célula diploide e aqui já teríamos células haploides. Então a característica marcante aqui nessa primeira divisão, que é a reducional, é a redução do número de cromossomas e nessa redução ocorre o que nós chamamos de separação dos cromossomas homólogos. Essa primeira etapa também é chamada de meiose 1. Então, na meiose 1 é onde ocorre a redução dos cromossomas da célula-mãe para a célula filha. E a segunda divisão é chamada de divisão equacional, porque conseguimos ver aqui que o número de cromossomas mantém-se das células-mãe para as células filhas, né? Então, essa seria a segunda divisão meiótica. Aqui já vai ocorrer a separação ou divisão das cromátides irmãs e não dos cromossomas homólogos como lá. Então essa segunda divisão é chamada de meiose 2. Então no total seria isso, uma célula-mãe que passa pela meiose 1, meiose 2, até formar 4 células filhas no total, com metade do número de cromossomas. Essa aqui é a característica da meiose. Portanto, essa meiose ocorre em algumas etapas que veremos aqui. A primeira parte da meiose, que nós chamamos de meiose 1 ou reducional, ocorre em 4 fases, que são similares à mitose em termos de nome: profase, metafase, anafase e telofase. A diferença é que aqui vamos acrescentar o 1. Então teríamos profase 1, metafase 1, anafase 1 e telofase 1. Próximo da meta, a Ana telefonou, para quem esqueceu-se disso. Então esse 1 representa esse nome aqui, ou o título, que deixa claro que são fases da meiose 1.
E as outras etapas da meiose seriam essas equacionais, ou que chamamos de meiose 2. Os nomes são similares, só trocamos o número aqui. Então aqui teríamos a profase 2, metafase 2, anafase 2 e telofase 2. Próximo da meta, a Ana telefonou sempre. Não precisamos e não tem como esquecermos disso. Então vamos começar explorando primeiro a meiose 1, que é a que apresenta aqui alguns detalhes diferentes e que são importantes para o nosso estudo da meiose. Começando aqui pela profase 1. Então a profase 1 será a fase mais longa da meiose e essa fase vai dividir-se em 5 subfases, que são o lento, zito, paquera, dia a dia. Lento, zito, paquera, dia a dia, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Não há segredo nenhum para gravar essas fases. É o lento, zito, paquera, dia a dia. Então vamos ver cada fase ou cada subfase da profase 1, o que acontece basicamente. Na primeira subfase, que é a do leptóteno, teremos aqui o início da condensação dos cromossomas. Nós já sabemos que condensação é quando os cromossomas começam a engrossar-se. Então teremos aqui cromossomas finos que vão começar a engrossar-se, não é? Ou a espiralizar-se. Então essa é uma característica da fase leptóteno. Também teremos aqui o início da separação dos centríolos. Então isso vai acontecer na fase leptóteno. Depois vamos passar para o zigóteno, onde teremos o emparelhamento dos cromossomas. Emparelhar-se basicamente é colocar-se um do lado do outro. Seria mais ou menos esse fenômeno que vocês estão a ver aqui. Temos um cromossoma aqui representado pela cor verde e outro cromossoma representado pela cor rosada, que estão ajustados ou posicionados lado a lado. Então isso é que chama-se emparelhar os cromossomas. Então essa fase de emparelhamento dos cromossomas vai ocorrer no zigóteno. Depois passamos para essa fase aqui que marcamos uma cor diferenciada, nesse caso a vermelho, que é a do paquíteno. Então nós destacamos o paquíteno porque é aqui no paquíteno onde vai ocorrer o que nós chamamos de crossing over. Crossing over. Então, o crossing over em português seria o que nós chamamos de permutação, ou seja, esses cromossomas vão trocar partes de si para aumentar assim a variabilidade genética. Então o que estamos a dizer é que teríamos aqui esse cromossoma e esse. Então esta partinha aqui vai quebrar-se e essa outra também vai quebrar-se e vão trocar esses braços, não é? Ou apenas essas partes do braço quebrado. Esta partinha vai passar para o cromossoma verde e essa partinha aqui vai passar para o cromossoma cor-de-rosa. Isso é o que nós chamamos de crossing over, essa troca ou permutação. Isso é importante para aumentar a variabilidade genética, ou seja, a variedade de genes que nós vamos encontrar numa espécie. Depois veremos futuramente em outras aulas qual é a importância de termos uma diversidade de genes dentro de um indivíduo, ou diversidade de gametas formados por um indivíduo. Então o importante é gravarmos que esse crossing over ocorre aqui no paquíteno da profase 1. Também vem aqui que é no paquíteno onde formam-se as tétrades ou bivalentes. Quando dizemos tétrades, estamos a referir-nos ao número de cromatídeos irmãos que temos aqui, ou cromátides irmãs que temos. Conseguem perceber que temos 1, 2, 3, 4 cromátides irmãs, não é? 1, 2, 3, 4 cromátides irmãs. Por isso que chamamos de tétrades. Agora, quando chamamos de bivalentes, estamos a falar da mesma coisa, só que já estamos a dar ênfase ao número de cromossomas duplos e não às cromátides irmãs. Então conseguimos ver que temos aqui 2 cromossomas duplos, por isso que chamamos de bivalentes. Então, depois do paquíteno, passamos para o que nós chamamos de diplóteno. Diplóteno é a fase onde formam-se os quiasmas. Por que o diplóteno também está destacado? É assim, caro estudante. O crossing over que vai ocorrer aqui no paquíteno, na verdade não é observável ainda na fase de paquíteno. Quer dizer, aqui vai ocorrer o crossing over no paquíteno, mas nós só vamos conseguir perceber os efeitos do crossing over no diplóteno. Por quê? Porque aqui no diplóteno
onde os quiasmas já tornam-se visíveis. O que seriam quiasmas? Quiasmas seriam essas trocas que já ocorreram. Conseguem perceber que aqui temos um cromossoma cor-de-rosa, mas com um pezinho verde, não é? E aqui também temos um cromossoma verde, mas com um pezinho cor-de-rosa. Estamos a chamar de pezinho para perceber, mas nós já sabemos que esses são os braços do cromossoma, não é? Então aqui já temos um cromossoma verde com um braço cor-de-rosa e aqui temos um cromossoma cor-de-rosa com um braço verde. Então essa troca em forma de X que ocorreu aqui é o que nós chamamos de quiasma. Então o quiasma só é observável na fase de diplóteno. Quer dizer, ocorreu o paquíteno, mas nós não vimos. Sabemos que ocorre, mas não conseguimos ver ao microscópio. Só vamos perceber os efeitos quando chegarmos na fase do diplóteno. Aí que vamos perceber que, afinal lá no paquíteno houve troca. Já estamos a ver aqui no diplóteno. Então, por isso que também destacamos o diplóteno e já sabemos o que são os quiasmas. E depois da fase do diplóteno, passamos para a última fase da profase 1, que é a diacinese, não é? Diacinese basicamente significa através do movimento, que é a cinese. Então, chama-se assim porque aqui continua a separação desses cromossomas. A única coisa que vai ligar aqui os cromossomas homólogos é basicamente o quiasma formado. Se não fosse o quiasma, esses cromossomas ficariam completamente separados. Então é por isso que chamamos também de terminalização dos quiasmas, não é? Porque são os quiasmas que vão segurar esses cromossomas homólogos, basicamente. Então essas são as 5 etapas da profase 1: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Lentozito, paqueru, dia a dia, ou lentozito, paquera, dia a dia, como quiserem. Não se esqueçam do que ocorre no paquíteno e no diplóteno, porque esses eventos são geralmente muito cobrados nos exames de admissão. Então, paquíteno, crossing over, diplóteno, formação dos quiasmas, que são os efeitos visíveis do crossing over que ocorreu no paquíteno. Não se esqueçam disso. Então, depois de vermos o que ocorre na profase 1, podemos passar para a metafase 1. Conseguimos ver que a metafase 1 é similar à metafase da meiose. A diferença é que aqui nós vamos encontrar cromossomas homólogos alinhados no centro da célula. Enquanto lá na mitose tínhamos cromossomas duplos no centro da célula, aqui já não são só cromossomas duplos, são cromossomas duplos e homólogos que estão alinhados no centro da célula, formando essa placa metafásica. Então essa é a principal característica da metafase 1. Basta verem cromossomas homólogos no centro da célula, não se batam a cabeça, é meiose 1, metafase 1. O resto é o que nós já sabemos. Além desses cromossomas homólogos, conseguimos ver aqui que as fibras do fuso já estão completamente formadas e os centríolos já migraram completamente para os polos opostos. Depois da metafase 1, passamos para a anafase 1, que será a separação desses cromossomas homólogos. Então conseguimos ver que temos aqui um cromossomo homólogo a ser puxado para lá, este também está a ser puxado para a esquerda e este está a ser puxado para a direita, este também está a ser puxado para a direita. Enquanto que na mitose tínhamos a separação dos cromatídeos irmãos, aqui temos a separação dos cromossomas homólogos. Não se esqueçam disso. Na mitose era a separação dos cromatídeos irmãos. Aqui é a separação dos cromossomas homólogos. Além disso, também temos aqui o encurtamento dessas fibras do fuso. Claro, se estão a puxar os cromossomas, então vão ficando mais curtos. Conseguem ver aqui as fibras do fuso acromático a encurtarem-se. Aqui diz que não ocorre a divisão do centrômero. Isso porque lá na mitose, esse centrômero precisava repartir-se para que metade pudesse ir para um lado e a outra metade para o outro lado com as cromátides irmãs. Aqui isso já não acontece porque o cromossomo é puxado inteiro. Desse lado também é puxado
inteiro. Então, esse efeito também ajuda na promoção da variabilidade genética, porque aqui os cromossomas serão separados independentemente e cada um poderá ir para os cruzamentos de forma independente. Isso vamos perceber melhor quando chegarmos na genética, nos cruzamentos principalmente. Passando na fase 1, já sabemos qual é a fase que nos espera. É a telofase 1. A telofase 1 não é muito diferente da telofase da mitose. O que vai acontecer aqui é que teremos o reaparecimento do núcleo. Conseguimos ver também que os cromossomas descondensaram-se, ou seja, ficaram mais finos do que estavam lá atrás. E dá para perceber também que a célula mãe está a dividir-se em duas células aqui, o que nós chamamos de citocinese, que é a divisão desse citoplasma para formar duas células filhas. E também o que é importante gravar aqui é que aqui ainda temos cromossomas duplos, enquanto que lá na mitose, no final da telofase, nós já teríamos aqui cromossomas simples que surgem daquela separação das cromátides irmãs. Aqui ainda temos cromossomas duplos que foram puxados um para cada lado, conseguem ver aqui, né? Então estes cromossomas duplos foram para um lado, esses outros cromossomas duplos foram para o outro lado. Por isso que aqui ainda teremos cromossomas duplos deste lado e cromossomas duplos deste lado. A diferença é que aqui já estão descondensados ou desespiralizados, né? Estão finos, em palavras simples. Estas são as características da telofase 1. O segredo aqui da meiose é que dissemos que depois da meiose 1 passamos para a meiose 2, quer dizer que não vamos terminar aqui na telofase 1. Depois da telofase 1, as duas células passam para a profase 2. A profase 2 já não é diferente da mitose. Praticamente toda a meiose 2 ocorre do mesmo jeito que ocorre a mitose. O que vamos encontrar aqui na profase 2 é a duplicação dos centríolos novamente, porque só tínhamos um centríolo lá. Então voltam a formar-se dois centríolos. Conseguem perceber aqui atrás que só tínhamos um centríolo para cada lado. Então aqui ocorre essa duplicação dos centríolos e depois esses cromossomas que já estavam finos voltam a condensar-se ou espiralizar-se para ficarem mais grossos, e também inicia novamente o desaparecimento desse núcleo ou dessa carioteca que surgiu aqui. Então esses são os eventos que vão ocorrer na profase 2. Depois disso passamos para a metafase 2. Na metafase 2 já conseguimos ver que vamos encontrar cromossomas duplos organizados no centro da célula, formando a placa metafásica. É importante não confundir aqui, porque muitas vezes os estudantes estão acostumados a ver os cromossomas numa posição vertical, ou seja, daqui de cima para baixo. Então devemos meter na nossa cabeça que nem sempre é assim. Os cromossomas podem estar assim, vertical, na posição na posição horizontal, na posição diagonal, etc. Tanto faz. O importante é perceber que agora esses cromossomas estão a criar uma linha de divisão aqui no centro da célula, né, que seria a nossa placa equatorial ou a nossa placa metafásica. Como lá na telofase 1 formaram-se duas células, então esses eventos ocorrem sempre nas duas células filhas que foram formadas. Temos aqui cromossomas duplos alinhados no centro, aqui também cromossomas duplos alinhados no centro. E também temos as linhas do fuso formadas novamente. Então esses são os eventos marcantes aqui na metafase 2. Depois passamos para na fase 2, onde temos a separação das cromátides irmãs e também o encurtamento dessas linhas do fuso. É a mesma coisa que acontece lá na mitose, não há segredo nenhum. E depois, no fim, passamos para a última etapa, que é a telofase, onde surgem novos núcleos, o cromossoma volta a desespiralizar-se ou descondensar-se. Temos aqui uma nova citocinese. Como eram duas células, uma aqui e outra aqui, cada célula vai sofrer uma citocinese, originando mais duas células. Então vai totalizar 4 células, tal como nós dissemos que ocorria na meiose. Então partimos de uma célula que foi se dividindo até chegar
aqui neste resultado de 4 células filhas com metade do número de cromossomas. O que fez com que nós chegássemos a essa etapa com metade do número de cromossomas foi basicamente a metafase 1, porque aqui houve separação de cromossomas homólogos. Então, se tínhamos 4 cromossomas, ao puxarem cada cromossoma para um lado, ficamos com 2 cromossomas do lado esquerdo e 2 cromossomas do lado direito. Então, partimos de uma célula com 4 cromossomas e no final cada metade terá 2. Por isso que a meiose 1 é que é a reducional, por causa desse efeito. Então, quando chegamos aqui na anafase 1, separam-se, ficamos com 2 para cada lado. Chegando aqui já na telofase com 2 e entramos na meiose 2 já com metade de cromossomas em cada célula. Por isso que conseguimos ver aqui que cada célula já vai apresentar 2 cromossomas e vamos até o fim com esses 2. Mas aqui essa chama-se equacional porque conseguimos perceber que temos 2 cromossomas duplos e cada cromossoma duplo vai dividir-se em cromátides irmãs, liberando uma para lá e uma para lá. Então o que acontece é que tínhamos duplo que separa-se 1, 2. As cromátides irmãs, quando estão no cromossoma duplo, são chamadas de cromátides irmãs. Quer dizer que aqui temos um cromossoma duplo com uma cromátide irmã, outra cromátide irmã, uma cromátide irmã, outra cromátide irmã, uma cromátide irmã, outra cromátide irmã, uma cromátide irmã, outra cromátide irmã. Então, quando ocorre essa separação das cromátides irmãs, essas cromátides irmãs ganham o nome de cromossoma também. Então, quando já está separado, já não chamamos de cromátide irmã, e sim de cromossoma simples. Então, se aqui tínhamos 2 cromossomas duplos em cada célula, aqui já temos 2 mais 2, 4, aqui também 2 mais 2, 4 cromossomas simples. Então, esses 4 cromossomas simples é que farão com que depois aqui no final encontremos 2. Recordam-se que cada célula tinha 4. Então, se essa célula tinha 4, 2 cromossomas simples passaram para aqui, 2 para aqui. Aqui também 2 passaram para aqui e 2 para aqui. Então é isso que faz com que tenhamos o mesmo número de cromossomas aqui na meiose 2, por isso que é chamada de equacional. Então saímos lá da meiose 1 com 4 cromossomas e quando chegamos ao final da meiose 2 já temos apenas 2 cromossomas em cada célula. Então o que aconteceu? O número de cromossomas reduziu para metade, é o que nós dissemos que era a meiose lá na divisão, ou na definição, melhor dizendo. Depois de termos visto as etapas da meiose, é importante compararmos aqui, de certa forma, a meiose e a mitose. Conseguimos ver que partimos aqui de uma célula com 2 cromossomas. Então aqui na interfase esses cromossomas vão duplicar-se, ou seja, temos cromossomas simples que vão duplicar-se formando cromosoma duplo. Se essa célula for somática, ela vai dividir-se por mitose. Então o que vai acontecer é que cada cromossoma duplo vai separar as cromátides irmãs. Então se tínhamos uma célula mãe com 2 cromossomas, teremos 2 células filhas também com 2 cromossomas. Ao passo que, se essa célula for reprodutora, ela não vai dividir-se por mitose, mas sim por meiose. Então teremos aqui uma célula mãe com 2 cromossomas, que primeiro vai passar por meiose 1, onde vai reduzir o número. Tinha 2, aqui cada célula filha já tem um cromossomo, porém ainda duplo. Então cada célula filha depois passa para a meiose 2, onde já vai separar as cromátides irmãs. Então o resultado final será de células filhas com um cromossoma simples, que é metade de 2. Então na mitose o número de cromossomas mantém-se, enquanto que na meiose o número de cromossomas reduz para metade. Esses são alguns eventos que nós podemos ver e comparar quando falamos de mitose e meiose, que são 2 tipos de divisão celular.
também podemos ver aqui a finalidade de cada tipo de divisão celular. Geralmente a mitose está relacionada ao crescimento, então as células que dividem-se por mitose dividem-se para o crescimento das espécies. À medida que as células vão se dividindo, vai aumentando o número e esse organismo vai crescendo, quando são organismos multi ou pluricelulares. Também serve para cicatrização. Sempre que temos aqui a degradação do tecido, o que vai substituir são essas células que dividem-se por mitose. Numa fase inicial, a mitose também pode servir para a formação de gâmetas, por exemplo, nos vegetais. Agora, a nota aqui é que a mitose apenas serve para a reprodução nos seres unicelulares. Repito, a mitose apenas serve para a reprodução nos seres unicelulares, ou seja, aqueles que são formados por uma célula. Porque se temos uma célula, o organismo já é constituído por uma célula. Quando essa célula divide-se em duas, já é uma reprodução, porque essa célula não pode ter mais que uma célula para constituir o seu próprio organismo. Então significa que a segunda célula que foi formada será um outro organismo independente. Por isso que a mitose apenas serve para a reprodução nos organismos unicelulares. E também é a mitose que é utilizada para a divisão do zigoto lá no desenvolvimento embrionário. Veremos melhor quando tivermos a aula de desenvolvimento embrionário. Agora, a meiose basicamente serve para a reprodução, por isso que dizemos aqui que ela é útil para a formação de gâmetas, seja em animais ou vegetais. Então, a meiose é um tipo de divisão celular que é utilizado geralmente por células reprodutoras para a reprodução das espécies, né? Então, estamos a falar basicamente de óvulos e espermatozoides, quando falamos de animais nesse caso. Então, essas são algumas diferenças nas finalidades que podemos encontrar da mitose e da meiose. E deu para perceber que não há segredo nenhum. A mitose, uma célula mãe divide-se para formar duas células filhas com o mesmo número de cromossomas, e a meiose, uma célula mãe divide-se para formar 4 células filhas com metade do número de cromossomas. E essa foi a nossa aula de biologia sobre meiose. Se o caro estudante gostou da aula, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo. Aguardo vê-lo numa próxima aula, com esperança de trazer mais temas interessantes que te ajudarão a derrubar qualquer exame da admissão de biologia. Até uma próxima oportunidade e até mais!